como que são feitas essas boas histórias, como que é importante você ter essa ideia central, como que essa ideia central faz toda a diferença na sua história. E por favor, não comece a escrever sem você ter essa ideia. A gente começa a escrever pela história central? Não, a gente não começa a escrever pela história central. Mas como que funciona então? Você tem uma ideia geralmente a gente tem a ideia da história por uma cena final. Uma cena épica, uma cena muito legal. Você tem aquela ideia. Aí você começa a pensar, nossa, que legal, o que eu consigo acrescentar a mais nessa cena? Aí você tem que pensar como é que iniciou a história para chegar naquela cena, ou se não for a cena final, o que vai acontecer depois daquela cena. E com isso você também vai pensar, beleza, tem uma estrutura, mas e aí, para eu melhorar essa história, qual é a ideia central que eu quero colocar nela? Qual é a ideia principal que eu quero passar para o meu leitor depois que ele terminar de ler aquela história? Juliana, eu faço isso com todas as histórias, grandes ou pequenas? Grandes ou pequenas. Mesmo quando eu escrevo essas histórias para botar no Instagram, eu também penso no que eu quero, que o leitor aprenda, sinta, pensa, reflita quando ele lê aquela história.